bem, a galera participou bem, todos concentrados, acredito eu, não pelo sono, mas para tentar aprender de verdade. E eu pergunto aqui honestamente, sem pegação de pé, quem que fez a leitura que eu pedi para poder ter uma aula bacana hoje? Cara, olha, infinitamente melhor do que lá, cara. Parabéns, galera, tô orgulhoso, tô orgulhoso. Então eu pergunto uma coisa, cara, tu vê, apesar de lá só 8 ler livros, um guri já de cara, professor, olha isso aqui, e me mostrou um erro absurdo, um erro inclusive matemático, não só físico, uma formuletinha lá. Quem é que achou ali? Quem é que tem alguma passagem lá que achou obscura e que quer que eu discuta lá porque tem alguma coisa errada? Duas posições, deixa eu ver. Leiam e estudaram! Alguns fizeram com muita eficácia, perceberam? Porque tu não pode acreditar em tudo que tu vê, cara. Tu tem que olhar pra coisa, raciocinar, e aí tu vai ver que tem coisas absurdas que tratou a apostila, cara, que nós vamos corrigir. Outra, já tem gente com exercício tentado e eu já vou fazer já o exercício. Porra, vai ser muito legal, cara. Aonde mais? O amigo ia fazer uma colocaçãozinha. Era do módulo lá? Show, garoto. Parabéns também, garoto. Vamos deduzir ela, claro. Ô, galera, ó, não é porque tu leu a apostila que eu vou te privar de fazer a dedução aqui, não. Pelo contrário. É que se tu não tivesse lido, olhar a dedução aqui de cara, tu podia te assustar. Tu, meu Deus, o que esse cara tá falando? Como tu já leu e já tentou, tu vai conseguir acompanhar a dedução. Vai ser gostoso até. Olha só, o raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que chega pelo foco, atingiu o vértice. Mesmo ângulo, chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Quais são as características da imagem gerada por espelho convexo? Sem colar. Virtual, menor e direita, que a gente chama de VMED. Virtual, menor e direita. E quantas são as possibilidades para o espelho côncavo? 5, né? Isso, é o contrário, né? Aí olha só, como eu já fiz o desenho 1000 vezes, eu lembro que se o objeto estiver bem distante, a imagem fica bem próxima do foco, invertida e pequenininha, real. Quando eu aproximo o objeto, a imagem se afasta e cresce. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem fica no centro de curvatura, é aquele momento divisor de águas, onde elas ficam com o mesmo tamanho. Se eu aproximo o objeto um pouco mais, a imagem se afasta e aumenta. Na hora que o objeto é colocado no foco, não tem mais um borrão, imagem ou forma-se no infinito. Duas formas de falar sobre ela. Última possibilidade, o objeto bem próximo do vértice, que é como a gente usa os nossos espelhos côncavos no dia a dia. Imagem virtual, maior agora e direita. Mas tu vê, cara, eu faço essa revisão mentalmente, que eu vou imaginando os desenhozinhos, eu já fiz os desenhos muitas vezes. Não é normal tu conseguir de cabeça, depois de uma aula, fazer esse estudo. Por isso que praticar o desenho é importante. Eu só vou fazer um hoje. Só esse aqui, ó. Só que tem uma sutileza nesse desenho hoje, um pouco diferente dos outros espelhos esféricos que eu fiz. O que está diferente nesse espelho esférico? Ele era curvo, lembra quando eu fazia o espelho e eu fiz uma linha? A primeira aproximação importante para mostrar que a dedução que eu vou fazer aqui não é a verdade. Ela é uma aproximaçãozinha da verdade, uma aproximação muito boa, confirmada experimentalmente no mundo todo. Então olha só, vou pegar aqui uma distância que é o... e vou dobrar para achar o... Todos sabem que aqui é o... Vou pegar um objeto com um certo tamanho, o objeto e o raio que chega paralelo, que delícia, bem tranquilo, bem tranquilo. O raio que atinge o vértice, ó, um macete geométrico para fazer um raio verossímil. Beleza? Aqui é onde forma-se a... Tu concorda que esse triângulo que tu enxerga aqui é retângulo? Sim. O ângulo de incidência é igual ao ângulo? E aqui é outro triângulo retângulo. Como é o nome da distância do objeto
aqui é que é o O, concordam? É a altura do objeto. O I, então, é isso aqui, ó, é a altura. Esses triângulos são C, porque tem os ângulos internos iguais. Aquele ângulo também tem que ser igual a esse, sem dúvida, né? E triângulos semelhantes têm seus lados Beleza, então eu vou fazer a altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. Continua para mim. Base do triângulo menor sobre base do triângulo maior. Vai dizer que já não tinha aparecido essa fórmula pra gente. Só que era câmara escura, era uma outra situação. Mas a matemática por trás é a mesma, olha que legal. Claro. Gauss, o matemático que fez essas contas, ele fez o eixo Y aqui, ó, e ele direcionou o positivo para cima. Por isso que o O ficou positivo, porém o I ficou. Como esse lado está positivo e esse está ficando negativo por causa do I, que é negativo, eu boto um menos ali. E nós ainda podemos dizer que isso é igual a É exatamente a fórmula que é inútil para os espelhos planos, mas também funciona. Que é útil para câmaras escuras. E que agora sabemos que funciona para os espelhos esféricos. Uma coisa, já vou te atender, agora uma coisa, olha só galerinha. Se dá negativa essa divisão, o que eu tenho na minha cabeça? Que ele está depois do espelho? Não. Que a imagem é invertida. Ou seja, se o A é positivo, imagem direita. Se o A é negativo, imagem... O sinal do A só serve para isso, para nada mais, para ver se é direita ou invertida. Então, se eu quiser falar se é uma ampliação ou uma redução, ou se não houve alteração do tamanho da imagem para o objeto, eu não preciso me preocupar com o sinal, por isso colocar um módulo faz sentido. Mas agora dizer que se o módulo é maior que zero é uma coisa, e o módulo é menor que zero é outra, é o que está escrito na apostila, na página 44, é um crime. É um crime contra a matemática, não só contra a física. Então vamos corrigir. O que acontece se o módulo de A é menor que zero? O mundo acaba. A matemática se destrói. Porque módulo é uma coisa positiva, cara. Então é um absurdo. Eu só estou falando isso pelo seguinte, ó. Às vezes o cara até leu a apostila, mas ele está lendo assim como lê um gibi, não querendo entender cada frase. Isso que é estudar. E dói. Dói estudar. Cada linha de leitura, tu tem que voltar e é chato. E tu vê que teve uma galerinha que bateu o olho, isso aí é um absurdo. Então galerinha, se for menor que 1, se essa divisão der menor que 1, ou maior que 0, que é obrigatório, aí é uma redução, porque o número de cima é menor do número de baixo, aí dá 0, alguma coisa. Se der 1, o que tu conclui se I sobre O dá 1? É o mesmo tamanho, não houve nem ampliação nem redução. E finalmente, se o módulo de A é maior que 1, é uma ampliação. Então o cara realmente se perdeu um pouquinho aqui, vamos corrigir esse detalhezinho na página 44. Ele fala certinho, só na hora ele se perde aqui na hora de falar o que é redução, o que é ampliação. Se a imagem é direita ou invertida é o sinal. É só olhar o sinal. Cara, o que está errado é o seguinte, ele fala uma hora, isso ali ó, podemos ainda concluir, lá na primeira, segunda, terceira, quarta, primeiro e segundo parágrafo, podemos ainda concluir que se A maior que 0, então a imagem será maior. A maior que 1, tira o 0 e bota 1. E o assassinato matemático, e se A, módulo de A menor que 0, coitado. Então a imagem será menor que o objeto. É óbvio que ele sabe disso, entendeu? É na correria. É na correria de escrever, não é que o cara é burro e não sabe disso. Tá? Na verdade o erro é dos corretores, digamos, né? Galera que depois passa o olho ali e não enxerga isso aí. Certo? Era isso? Show de bola. E fazer uma colocaçãozinha, manda lá, já foi. Não, já foi. Beleza. Agora olha só. Essa parte aí era menos desafiadora. O mais legal é o que eu vou fazer agora. Dedução da equação dos pontos conjugados de Gauss. Depois disso já vou começar a resolver exercício. Ô, professor, o A, eu tentei achar o que significava ele e eu decidi, é a área ou o que é? Ampliação, aumento Li ou aumento trans, são esses três nomes. Lembra que a gente já repetiu algumas vezesinhas para a gente tentar decorar? Aumento ou aumento, isso, porque ele compara o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. E tipo, se eu tiver essa fórmula aí, eu tiver só o valor do A, eu consigo jogar e descobrir alguns pontos dele, né? Só com o valor do A, sem mais dados, tu não consegue achar nada.
Porque aí tu ia obter uma equação com duas incógnitas ou uma equação com duas incógnitas. Para resolver um sistema de equação, eu preciso de uma equação, uma incógnita por equação. Então ele teria que dar dois dados, pelo menos, no mínimo, para começar a brincar. Só que vai fazer essa relação. Sim, é ela que vem agora. Para que eu não precise. Qual que é a ampliação? É o Não. É um módulo maior que o Ali embaixo. É um módulo de A maior que o Isto é ampliação. Aí, isso aqui chama-se ampliação. Porém, quando A estiver entre 0 e 1, esta ampliação de 0, alguma coisa reflete uma redução, na verdade. Né? Só que eu não vou ficar chamando de R ou A, porque vai ferrar a cabeça da galera. A gente chama de A. Mesmo quando for uma redução, a gente vai chamar de ampliação o nome da variável. Certo? Isto é a ampliação que acabou significando uma redução. Olha como pode ser confuso isso, né? Certo? Professor, depois pode fazer exercício comigo. Vou fazer, eu juro. Ampliação é incógnita. Isso. A incógnita chama-se ampliação. E pode, em algum momento, refletir uma redução, né? Loucura, né? Ô, galerinha, ó, já deduzi, foi uma semelhança de light, foi light. Eu passei ela ali pro lado só pra gente poder fazer a dedução mais bonita. Essa equação é chamada equação dos pontos conjugados de Gauss. Olha como o safadinho do Gauss tirou essa equação. Ele olhou e pensou, oh, isso aqui é ó. Concorda comigo? É ó. Isso aqui é um triângulo, esse aqui ó. Ré. E tem esse ângulo aqui que é igual a esse, porque eles são opostos. Esse triângulo pequenininho também é um triângulo e é semelhante ao esse aqui grande. Concorda comigo? Ângulos iguais, ó, o terceiro ângulo tem que ser igual também. E ele tem os seus lados proporcionais. Que distância é essa aqui do vértice até o F? Distância focal é o F, né? Distância focal chama, foco é o ponto, esse tamanho é a distância focal. Se isso aqui tudo é P, linha, e isso aqui é F, quanto é que é a basezinha desse triângulo menor? Que bonito, P' menos F, faz sentido? Aí eu vou fazer assim, ó, a altura do triângulo maior dividido pela altura do triângulo menor, me ajuda. É igual Base do triângulo maior, F, sobre base do triângulo menor, P' menos F, obrigado pela participação. A imagem está embaixo, daí tem que ter o sinal. É verdade, menos, vamos botar o menos no I, aí vamos deixar o I positivo, beleza. Nós acabamos de ver essa fórmula, não é? Sim. Tu concorda que se eu multiplicar ambos os lados por menos 1 e inverter ambos os lados, eu vou obter isso aqui, ó. Multipliquei por menos 1 e inverti ambos os lados. Se dois números são iguais, o inverso de um é igual ao inverso do outro. Tudo bem para vocês? Matematicamente honestíssimo, né? Então eu posso colocar no lugar do menos O sobre I, eu posso colocar P sobre P'. E vou fazer a multiplicação cruzada, que é uma decoreba absurda, né? Na verdade eu vou multiplicar por P' ambos os lados, esse P' vai sumir, vai aparecer multiplicando lá, né? E vou multiplicar ambos os lados por P' menos F. Porém, tudo bem, vamos de cruz credo mesmo. Vê se tu concorda com o que eu vou escrever. Esse vezes esse, parênteses, esse vezes esse. Propriedade distributiva, por favor. P vezes P', tá acabando. Obrigado. Vou passar o menos para lá, somando. Na verdade, eu somo em ambos os lados, né? P' vezes F mais P vezes F. Gauss chegou até aqui. O alemão Gauss chegou até aqui. Que feia essa situação. Eu quero deixá-la mais bela. Ele pegou... Não daria para cortar, infelizmente, né? Não posso cortar esse com esse, porque teria que estar ali também, né? Teria que colocar em evidência para poder cortar. Olha como é um perigo esse negócio de cortar. Mas Gauss pensou, para ficar bonita a equação, eu vou dividir ambos os lados por P vezes P' vezes F. Eu tenho direito, né, de dividir a esquerda e a direita por esse número, não tem? P vezes P' vezes F. P vezes P' vezes F. P vezes P' vezes F. E a mágica acontece. P dividido por P é 1, certo? Que aí 1 na multiplicação não muda nada. Tá vendo como o cortar vai arrebentando o nosso raciocínio lógico? Vai botando ideias malucas na nossa cabeça. P' dividido por P' dá 1. 1 sobre F. Igual. P' dividido por P' dá 1. F dividido por F dá 1. 1 sobre P. Mais
P dividido por P dá 1, F dividido por F dá 1. 1 sobre P', a fórmula que vocês usavam já desde o ano passado. Certo? Há bastante tempo a gente vem usando essa fórmula. Então, onde é que surgiu essa fórmula? Duas semelhanças de triângulo mais uma pitadinha do Gauss, de álgebra, ficou bonitinha a fórmula de brincar agora. Equação dos pontos conjugados de Gauss. Cara, geralmente eu faço essa dedução, se o cara vem cru para a aula, ele viaja. Se tu já tentou ler essa dedução na apostila, agora a gente só reviu aquilo. E o próximo passo, se tu quiser ser um aluno top, é tu treinar a dedução em casa. Pega uma folha em branco e tenta tu sozinho, sem cola. E vai fazendo até tu ter a dedução. Aí tu é top, cara. Aí pode vir medicina, pode vir ITA, pode vir qualquer faculdade do Brasil. Tu vai detonar, porque tu é top na física. É obrigatório, professor? Não, tens que te focar na tua carreira. Pô, vou fazer direito na UFSC. Então vai precisar deduzir isso aí, cara. É competitivo, mas dá pra passar sem ser o top na física. Te preocupa mais com a redação. Se tu for advogado, vai ter que escrever que nem um monstro. Ágil, coerentemente, corretamente. Tá? Então te preocupa mais a interpretação de texto, em outras coisas. Mas se tu é da área das exatas, cara, começa a te preocupar com a dedução, que o teu começo de faculdade vai ser uma tesão, vai ser light. Vamos começar a fazer os exercícios? Fala, meu amor. Otávio, tu dividiu tudo por P vezes P' vezes F. Mas não tem nenhum motivo aparente a não ser deixar a equação mais confortável? Sim, não tem nenhum motivo. E é isso que é o tchan de uma dedução. Quando um cara aparece com uma nova equação, porra, todo mundo fica se perguntando como é que esse filho da puta descobriu aquela relaçãozinha pra... Tipo a dedução da fórmula de Bhaskara, né? Pô, aí tem o método dos mínimos quadrados ali, realmente, de completar quadrados, é um método. Mas virou método depois que a galera, né? O cara teve a sacada inicialmente ali na raça, né? Um insightzinho. Muitas deduções de várias áreas da matemática vêm de um estalo que só o filho da mãe teve. Então realmente o Gauss aí matou a pau nessa melhoramento da equação. Vamos que vamos, galerinha.